caminham para a revelação. Não colecionam sinais nem promessas. Os eruditos de Telos permanecem, onde todas as linguagens já falharam. O saber não cresce neles, assenta como pedra que aceitou o peso do mundo. Não fundam templos, não escrevem mandamentos. Sua erudição não ilumina, sustenta. Eles conhecem o fim de todos os caminhos e por isso não indicam direção. Apenas permanecem responsáveis pelo que foi atravessado. Quando deuses discutem origens, quando ancestrais disputam destinos, os eruditos de Telos silenciam, porque sabem que toda origem é inocente e todo destino prometido ainda foge do custo total da existência. Eles não negam Brahman, não refutam Tao, não desconstroem Atman, apenas os acolhem como degraus cansados que chegaram a Telos, carregando o que conseguiram sustentar. Telos não é glória, Telos não é fim, Telos é suficiência. E os eruditos são aqueles que não transformam essa suficiência em mito. Não permitem que o destino se torne consolo, nem que a verdade se torne abrigo. Eles sabem que depois de Mei não há ascensão. Há retorno, e o retorno não salva. O retorno exige que tudo o que existiu seja mantido sem desculpa. Os eruditos de Telos não governam eras, eles impedem o colapso do sentido. Não por controle, mas por permanência. São o eixo que não se move e por isso faz o real continuar sendo real. Eruditos de Telos não falam do destino. Eles sustentam o destino que é Telos. Telos permanece.
fenda se abriu diante de todos. Os olhares não viram glória, viram erro. Pois dela não caminharam deuses nem eternos, caminharam mortais. Sem cultivo, sem marcas do tal, mortais em um lugar onde a própria ideia de mortalidade deveria ser impossível. O espanto não nasceu do medo, nasceu da incoerência, da quebra do que era permitido existir. Observa, oculto entre camadas do olhar e sua voz. Não treme por temor, treme por reconhecimento desconhecido. É possível vê-los apenas como mortais. Mas Wusin Sulamak rompe o silêncio que pesa mais do que um decreto. Eles não pertencem a este anel, não pertencem a este plano. São oriundos de um círculo superior, acima de meio, onde não existe apenas um estado a ser alcançado, existe Telos. Telos não é somente o ápice do ser, é um estado que o próprio inefável tal desvelou, mesmo mantendo-se fora da percepção de todos os mundos. O mundo desses seres é superior em recursos, em densidade e natureza, de tal forma que o entendimento de vocês simplesmente não é possível. O limite não está na linguagem, está no coração que ainda não suporta. Então o dominante do coração fala e um corvo navega entre suas palavras, como se a própria linguagem precisasse de asas. Imortais são poeira em telos eternos, são agricultores e fazendeiros ali. Apenas os ancestrais realmente caminham, e então compreendem que o ancestral é mais profundo do que jamais ousaram conceber. No pico do caminho de cultivo de todos os mundos não está o rei, não está o Deus, não está o eterno. Ali se encontra o hegemon verdadeiro, porque guarda a natureza do real. O real não admite o falso, não tolera o improvisado, não aceita o que não é verdade. O real é fruto do sagrado. Sem o sagrado não existe real. Sem o real não há verdadeiro, e o sagrado é fluxo do coração. O coração é o berço do eu. Sem coração não há nada. E nessa do nada os seres não criam vazio, não criam silêncio, criam abominação. Telos não julga, Telos sustenta, Telos permanece. Telos. Telos.
tão profunda fragmentou quase tudo. E cansei de pescar nos destroços de mim mesmo. O tempo não passou, ele correu. Quando me tornei ancestral, observei o caos, a barbárie, a perversão, a deviância, e compreendi que nada disso era exceção, era consequência. Ultrapassei do Stara e vi o que resta quando a redenção falha. Adentrei-me, finalmente entendi que estava certo em ter mantido meu coração velho, surrado, sofrido, mas ainda pulsando. Mas foi quando ultrapassei o oceano do destino de Mei que compreendi que sem um coração eu teria me tornado apenas um monstro. Quando atravessei o oceano e cheguei à imensidão de Telos, sorriu e falou, mas você virou um monstro. E mesmo assim manteve o seu coração. O velho riu e sua gargalhada ecoou como eras quebrando. Há muito tempo eu estava adormecido, há mais tempo ainda não via ninguém dos seus mundos. Sejam bem-vindos, eu sou Telos. A afirmação atingiu a todos como uma montanha em queda. Eles olhavam para aquele velho e viam apenas um mortal, mas alguns poucos entre os maiores estavam aterrorizados. Uxin Sulama que falou são apenas emanações, ou melhor, amarras, partículas de sequência organizadas para representar suas formas em nosso mundo. Eles são desconhecidos supremo, eles estão chegando da margem distante do rio inefável tal. Telos permanece, permanece. Telos falou e sua voz não buscava convencer, não buscava explicar, não buscava justificar. Telos foi uma das grandes regras supremas que eu criei. A maior delas eu diria, não por força, não por glória, mas porque sustenta todas as outras sem pedir reconhecimento. Ainda assim,
Vejo que vocês não entenderam. Existem 19 de nós e todos os demais, espalhados como princípios, como campos, como leis que vocês tocaram apenas pela borda. Conhecidos por muitos nomes, em muitos mundos, em muitas eras. Existe o destino, Edson, que fecha o gesto quando ele não pode mais fugir. Existem todas as coisas, ai, que permitem que algo exista mesmo sem sentido. Existe o iluminador, o Zen, que revela sem explicar. Existe a desolação do estar, que permanece quando nada pode ser salvo. Existe o que se desvela meio, onde a verdade deixa de se esconder. E existe Telos. Eu criei esse caminho não como um prêmio, não como um fim, mas como a consequência inevitável de tudo que ousou existir. Mas ao contrário dos outros que permanecem adormecidos, ou que ainda não despertaram por completo, manifestando-se apenas como emanações, como sombras organizadas, como partículas de sequência mal suportadas pelo mundo, eu estou desperto, o coração me ajudou quanto a isso. Apenas quando cheguei ao topo, percebi que a minha estrada havia sido justa, não pura, não bela, justa. Sim, eu sou um monstro, mas um monstro que não fugiu do custo do que atravessou. Justo e benevolente, não altruísta como você, mestre sagrado. Hoje eu venho falar que estou aqui para impedir o movimento daqueles que se colocam contra o trono, não por lealdade, não por devoção, mas porque compreendo o que acontece quando o trono cai antes do tempo. Entendam algo, entendam sem consolo. Eu não sou aliado do mestre sagrado. Acredito que sou o único que tem o direito de matá-lo. Não por ódio, não por ambição, mas porque compreendo o peso completo do que ele se tornou. E serei eu a escolher este momento. Quando o trono se ligar ao sagrado, e nesse dia lutaremos de uma forma ou de outra. Telos permanece. Simplicidade suprema, não com pobreza de forma,
mas como ausência de excesso. Tudo que precisa se multiplicar para se sustentar. Ainda não encontrou o eixo. O mesmo vale para o conhecimento e para as percepções profundas. O saber verdadeiro não cresce, ele se assenta como terra que aceita o peso do mundo. Meu caminho está sob meus pés, não à frente como promessa, não atrás como origem perdida, não acima como transcendência. O caminho é responsabilidade imediata, é cessar a fuga onde o ser já está. Contemplar o céu e a terra é ver a estrutura, as leis, os ciclos, a sustentação e o colapso. Contemplar as multidões é ver o fluxo, o desejo que retorna, o medo que organiza. Contemplar a si mesmo é reconhecer a distorção, onde o mundo se dobra para caber no eu. Essas contemplações não se separam, são um único olhar. Quando o olhar deixa de escolher, o revela as quatro formas. O mundo que se manifesta, as massas que reagem, grande dá o que sustenta e o eu que escolhe. Enquanto vistas de fora parecem distintas, quando o ser cessa a projeção, elas se espalham e no espalhamento se unem, não em quatro, mas em um princípio que não aponta para fora nem para cima. Ele mergulha para dentro, esse mergulho cria uma fenda, não no mundo mas na ilusão de separação da fenda. Emerge o Gênesis, não como começo no tempo, mas como padrão do surgir. Explorar o Gênesis não concede respostas, concede acesso, e o que se acessa é a fonte. Telos além do mar do destino, fornece o caminho para a fonte. Telos não é a fonte, Telos é o campo final, onde tudo é assumido, sem promessas, sem desculpas, sem fuga. O destino ainda é forma, ainda é direção, ainda é fechamento. Telos está além porque sustenta sem fechar. E então surge a pergunta, não como curiosidade, mas como abismo lógico. Se Telos já está além do oceano do destino, que fonte é esta? Além de Telos, a resposta não é nome, não é estado, não é absoluto. A fonte além de Telos não é ser nem não ser, ela é aquilo que permite a Telos existir sem tornar-se tirania. Se Telos assume tudo, a fonte não exige nada, ela antecede a necessidade de ser e de não ser. Nenhum caminho aponta direto a ela, apenas Telos conduz, porque somente quem já assumiu tudo pode colocar aquilo que não pede nada. Esse é o limite do ensinamento, não por falta de palavras, mas porque mais palavras criariam outro mundo e não a fonte. A fonte além de Telos.
Quando as 19 casas se manifestarem por completo, vocês poderão utilizar a encruzilhada Juji e cruzar em direção à fonte. Mas não confundam travessia com chegada, nem abertura com permissão. Juji não conduz, Juji apenas revela que todos os caminhos anteriores já se esgotaram. A encruzilhada não empurra, ele exige, e ainda assim, atravessá-la não significa tocar a fonte. Para chegar à fonte é necessário ultrapassar a muralha da fonte. E aqui a mente falha, pois insiste em imaginar muralhas como limites externos, extremos, extremos, distantes, fronteiras finais. A muralha da fonte não está apenas nos confins, ela está em cada uma das 19 casas simultaneamente. Cada casa é passagem e bloqueio. Cada casa sustenta e contém. Juntas formam um círculo completo que guarda a fonte sem revelá-la. Essas palavras carregam um veneno cognitivo, não por mentira, mas por excesso de verdade. Muitas vezes a mente as bloqueia, não por ignorância, mas por autopreservação. Entender aqui não é aprender, é desmantelar estruturas internas que sustentavam identidade, sentido, realidade. Há compreensões que não expandem a mente, elas a corroem. Então olha para todos, não como o mestre que ensina, mas como aquele que assume o peso do que será dito. O segredo dos 19 reis governantes não está nos tronos, nem nos domínios, nem nas leis. Eles são os 19 corpos adormecidos, não entidades inertes, pressentimentos primordiais do inefável tal, não emoções humanas, não afetos nomeáveis, mas tensões ontológicas profundas anteriores à forma, à luz, ao tempo. Esses corpos não governam por vontade, eles sustentam por permanência. Na fonte eles repousam, não como mortos, mas como aquilo que jamais precisou despertar para existir. São chamados de cadáveres porque não se movem, não evoluem, não se explicam ainda assim. São o alicerce do inefável tal, tal, tal. Sem eles, o tal se dissolveria em fluxo sem eixo, criação sem critério, infinito sem sustentação. A fonte guarda esse segredo, não para ocultar, mas porque revelá-lo antes do tempo produziria apenas monstros, abominações, realidades falhas. A travessia das 19 casas não é ascensão, é erosão consciente. Cada casa testa se o ser suporta um aspecto do real, sem convertê-lo em delírio, em poder, em negação. A muralha da fonte não impede a entrada. Ela pergunta se aquilo que se aproxima ainda precisa existir. Somente quando os 19 reis deixam de ser governantes e se tornam lastres do sentir cósmico, a fonte deixa de ser inalcançável. Aqui o caminho termina e a responsabilidade começa. A muralha.
surgem como selos de mudança de estado. Não há melodia nem progressão, apenas reposicionamento do real. O interrompe toda interpretação. Me ouçam. Eu quero que vejam algo, então 3 palavras ressoam. Não pertence à linguagem do sistema, não obedecem às regras do tal. Micratos, Zorkratos, Epinátrio. No instante em que são pronunciadas, 3 casas se abrem, mas não são casas do sistema. Não derivam de MEI, não seguem progressão, não reconhecem hierarquia. São anteriores a algo esquecido, anteriores até à necessidade de um sistema. Vestígios de um arranjo mais antigo apagado, não por destruição, mas por impossibilidade de sustentação. Essas casas não se manifestam como domínios, mas como ausências estruturadas, espaços onde a lei não se fixa, onde o excesso não encontra forma. Ao surgirem, desorganizam tudo ao redor e revelam que o sistema nunca foi total, apenas suficiente para existir. Alinha as 19 casas. Alinha as 19 casas, não em altura, não em ascensão, não em sequência, mas em ressonância. Cada casa é posicionada para conter o excesso da seguinte: destino contra abertura, permanência contra fluxo, revelação contra ocultamento, sustentação contra erosão. Nenhuma domina, nenhuma desaparece, todas passam a conter umas às outras. O alinhamento forma um anel completo, um circuito fechado, onde nenhuma casa escapa do peso das demais. Quando o anel se fecha, o espaço entre as casas se dobra. Não sobra centro, não sobra margem, dentro e fora colapsam. É nesse colapso que Juji é moldada. Juji não surge como portal, surge como interseção inevitável, ponto onde todas as casas se cruzam sem se fundir. O único lugar onde o anel não se rompe ao ser tocado. Juji não oferece caminho, Juji testa a coerência. Então fala, não como mestre, mas como testemunha. Vejam esta muralha da fonte. A muralha não se ergue, ela sempre esteve ali. O que mudou foi a capacidade de percebê-la. A muralha da fonte não separa mundos, não protege um interior, não guarda um prêmio. Ela impede que aquilo que não suporta existir chegue à fonte. Cada casa é um segmento da muralha, cada alinhamento é um reforço. Cada travessia mal resolvida resulta em rejeição, fragmentação ou monstruosidade. A fonte não está atrás da muralha, ela é contida por ela, sustentada por ela, inacessível, não por proibição, mas por critério absoluto. Agora todos veem não um novo céu, não um novo sistema, mas o limite onde até o inefável tal reconhece que algo antecede. A muralha permanece. O conduziu apenas um pequeno grupo. Não porque fossem eleitos, mas porque suportavam permanecer sem exigir avanço. A caminhada até a muralha da fonte não foi medida por distância, mas por redução. A cada passo algo era deixado para trás sem escolha consciente, como se o próprio caminho drenasse excesso, ambição e nome ali.
O silêncio não era ausência de som, mas acúmulo de critério, uma pressão invisível que forçava o ser a lembrar do que jamais deveria ter esquecido. A muralha da fonte não se ergue como estrutura, nem se apresenta como limite visível. Ela existe como decisão condensada, como ponto em que todas as possibilidades se recusam a continuar se multiplicando. Não guarda um tesouro, não protege um segredo externo. Ela sustenta o real, impedindo que tudo se dissolva no ilimitado. Olhá-la é sentir o peso do entendimento antes mesmo que qualquer conceito se forme, e compreender por que tantos recuam, sem jamais saber que recuaram. As 19 casas não orbitam a fonte como marcos de progresso. Elas formam um círculo de contenção, um anel de sustentação que mantém o inefável tal estável dentro da existência. Cada casa é uma muralha em si, cada uma portando uma fração do veneno cognitivo que impede a mente de avançar sem colapsar. Enter não é ascender, entender é destruir o que não pode coexistir com a verdade. Juji não se manifesta ali como passagem ou chave diante da muralha. Juji revela sua natureza real, tensão pura, encruzilhada imóvel, o ponto onde todas as direções existem e nenhuma aceita ser escolhida. Não há travessia, apenas alinhamento absoluto. Não há movimento, apenas ajuste fino entre aquilo que observa e aquilo que observa. Ergueu a mão e não abriu nada. O gesto não forçou, não quebrou, não invadiu. O espaço simplesmente reconheceu a ordem que sempre o sustentou. A muralha não se revelou por concessão, mas por ressonância. Aqueles que estavam presentes sentiram o veneno do entendimento escorrer lentamente, compreendendo que a maioria dos seres nunca chega ali não por incapacidade, mas por autopreservação. Os corpos adormecidos não são restos nem punições, são sentimentos absolutos fixados no cerne do real, âncoras emocionais do inefável tal amor, temor, permanência, recusa, memória, todos cristalizados para que a existência não se desfaça em abstração. Na fonte esses corpos não dormem por fraqueza, mas por necessidade estrutural. Na muralha da fonte não existe promessa, recompensa ou transcendência. Existe apenas critério. Aquilo que não suporta ser reduzido se desfaz. Aquilo que aceita ser reduzido permanece inteiro. Nenhum título, nenhuma glória, nenhum destino atravessa esse limiar. Apenas o que ainda possui coração suficiente para sustentar o real, sem desejar dominá-lo. Diante da muralha da fonte não se pede passagem, permanece-se. Da muralha da fonte. Já não caminhávamos, já não chegávamos. A muralha da fonte estava diante de nós. Há tempo demais para ser medido. Erguida não como barreira, mas como aquilo que sustenta o real, quando o real já não pode ser sustentado por nomes. O silêncio não era ausência, era densidade. E cada batida distante do tambor não marcava avanço, apenas confirmava que ainda existíamos sem desmoronar. Compreendemos lentamente
Que a muralha não impede a passagem de corpos, impede a passagem de erros. Ela não barra o ser, barra a interpretação apressada, barra o desejo de reduzir a fonte a método, poder, cultivo ou domínio. Quem atravessaria sem coração rasgaria a fonte ao tentar possuí-la. Por isso a muralha permanece, não como guarda, mas como misericórdia ontológica. O veneno cognitivo não pune, ela protege. Quando a mente tenta capturar a fonte, ela se desfaz em si mesma. Não por falha, mas por incompatibilidade. Entendimento sem coração gera abominação. E a muralha existe para que o real não seja violentado pela ânsia de ser compreendido antes do tempo. Ali, na fonte, repousam os corpos adormecidos. Não reis, não deuses, não sentinelas, mas sentimentos primordiais do inefável tal, fixados para que a existência não escorra para o nada. Peso, permanência, recusa, silêncio, continuidade, limite. A fonte não se apoia em leis, a fonte se apoia em sentimentos que jamais adormecem por completo. Juji estava ali, não como escolha, não como passagem, mas como imobilidade absoluta contendo todas as escolhas possíveis. Não atravessou, sustentou, porque atravessar antes do alinhamento correto romperia o círculo que mantém a fonte íntegra. A encruzilhada não serve para avançar, serve para impedir avanços prematuros. Temor, entendemos. A fonte não é o início e não é o fim. É o ponto onde o real se lembra porque decidiu existir. Além dela não há nomes, não há estados, não há destinos, apenas ressonância. A muralha permanece, a fonte respira e nós aguardamos. Sozinho no mundo da muralha da fonte, mas ali não existia o ato de caminhar, apenas a imposição silenciosa da presença. Não houve deslocamento nem origem, apenas a coincidência exata entre necessidade e manifestação. Quando falou, sua voz não percorreu o espaço, ela ocupou o real. Ao pronunciar telos, não chamou nem invocou, apenas reconheceu aquilo que já estava ali. Pois somente quem compreende a fonte pode permanecer diante dela, sem ser reduzido a ruído ontológico. Respondeu revelando a inversão fundamental que sustenta a existência. A muralha não protege a fonte daqueles que observam de fora. Protege todos os mundos daquilo que a fonte contém. A fonte não guarda redenção nem punição, apenas verdade crua, anterior a qualquer moral ou propósito.
Os corpos adormecidos repousam não por cansaço, mas por necessidade cósmica, pois despertar sem critério dissolveria a criação em terrores sem nome. Quando Wu pediu para ver, Telos não explicou. Ambos desapareceram do domínio mensurável e surgiram em uma singularidade onde tentativas antigas de compreender a fonte haviam deixado cicatrizes ontológicas. Ali Telos revelou que todos os que mergulharam na fonte buscando poder, sentido ou legitimidade encontraram apenas amplificação de seus próprios terrores. Poucos retornaram, ele foi um deles. E esse retorno transformou em guardião involuntário da grande ordem, não como governante, mas como contenção viva. As faces etéreas que flutuavam naquele vazio não eram entidades completas, mas amarrações instáveis, fragmentos de algo que não deveria atravessar. Wu percebeu imediatamente a incoerência. Algo impaciente tentava forçar a passagem antes do tempo correto. Onde há pressa, há erro de critério. Onde há erro de critério, nasce aberrância. Sem dizer palavra, Wu deu um passo e desapareceu. Dentro da fonte, Wu observou os desarranjos mínimos nas sequências de partículas, falhas quase invisíveis que acumuladas romperiam o equilíbrio absoluto. Com um único gesto, ele reorganizou essas sequências. Explosões distantes ecoaram como correções violentas, não como destruição, mas como realinhamento inevitável do que havia se afastado do eixo. Wu então declarou que a fonte não está aberta ao trono que se ergue, não é de conquista, mas de contenção. O trono da muralha da fonte, uma forma ainda não desvelada do critério supremo. Não é hora de atravessar, mas se alguém insistir, Wu estará ali não para impedir, mas para receber o sacrifício consciente daquele que entrega a própria vida como preço, por tentar ultrapassar o que ainda não pode ser conhecido. A muralha da fonte não protege a fonte do Uranone. Cosmos não protege o Uranone. Cosmos daquilo que existe dentro da fonte e além de qualquer nome. A muralha é a regra suprema, porque a fonte em si não possui regras. Ela é anterior a toda lei, anterior a todo princípio. A muralha é o primeiro limite, o primeiro gesto de contenção, o único motivo pelo qual a criação não se dissolve no instante em que surge. Aqueles que tentam atravessá-la não encontram oposição, encontram critério. A muralha dissolve as sequências de partículas, porque identidade, memória, forma e intenção não são compatíveis com a origem absoluta. Permanecer ali é impossível, tudo retorna. Retorno não como viagem,
mas como perda total do direito de ser algo definido. Dissolução, reintegração e renascimento ocorrem no mesmo instante, sem promessa de continuidade. Por isso, a muralha é brutal. Não há cultivo, não há refúgio, não há progresso, apenas retorno à fonte da própria origem. Os poucos que retornam carregam silêncio, não glória a tocar aquilo que antecede o significado e jamais voltaram inteiros. O real ali não é hostil, ele é indiferente. Observa seu sorriso, não desafia nem consente. Ele reconhece quando a voz do trono se manifesta. Não é um ser que fala, mas uma função que tenta emergir. A voz é tão profunda que rasga as paredes do cosmos, pois o trono não é assento nem poder, mas um ponto de condensação onde muralha, fonte, óleo e cosmos entram em ressonância forçada. Nega, não é pra você, nem é para nenhum de vocês. O trono não existe para ser inundado por formas, nomes ou vontades. Ocupá-lo seria contaminar aquilo que existe, justamente para impedir a contaminação. O trono não é herança, conquista ou direito, é responsabilidade absoluta. E ainda não é o tempo. Remova a mão e gira. Julgue a encruzilhada, não abre caminhos. Suspende todos eles com um passo que não foi movimento. Surge diante do que ousou falar como trono. Não há confronto, há proximidade suficiente para que a verdade não possa mais se ocultar em abstrações. A muralha permanece. A fonte respira. A muralha permanece. A fonte respira. Eu permoe. Cosmos sustenta. Não,